Seja muito bem-vindo ao audiolivro Espiritismo versus Ramaticismo, parte 5, capítulo 6, Os Cavalos de Troia do Espiritismo. Segundo conta a lenda, os troianos acreditaram que um grande cavalo de madeira teria sido dado a eles de presente pelo exército grego como sinal de rendição após uma longa e sangrenta guerra. No entanto, tudo não passou de uma grande ideia de Odisseu, um sagaz guerreiro, que pensou numa maneira de entrar em Troia sem despertar a desconfiança dos inimigos troianos. Recebido com festa e júbilo, o grande cavalo na verdade abrigava dezenas de soldados em seu interior, já bem tarde da noite, aproveitando-se do cansaço e da ressaca provocada pelos intensos festejos troianos, saíram de seu esconderijo, abriram os portões da cidade aos outros milhares de soldados escondidos do lado de fora, que tomaram a cidade, logo após saqueando-a e incendiando-a. Pois bem, nada muito diferente desta conhecida história tem ocorrido com o movimento espírita praticamente desde que o espiritismo deu na França seus primeiros passos. Inicialmente, o espiritismo teve de lutar contra seus inimigos externos, os materialistas, os chefes da igreja e os céticos em geral, todos interessados em destruí-lo, ou por vê-lo como uma ameaça aos seus interesses de domínio e poder, ou por mero escárnio e aversão à reforma ético-moral que a mensagem espírita trazia desde o princípio em sua filosofia. No entanto, a maior luta que o espiritismo teve e tem travado tem sido contra seus inimigos internos, ou seja, aqueles que dizem ocupar suas fileiras, mas que, na verdade, tais quais os gregos, nada mais intentam, conscientemente ou não, que destruí-lo. O primeiro de todos. O primeiro cavalo de Troia inoculado, tal qual um vírus letal em nosso meio, foram as ideias docetistas, ressuscitadas por um certo advogado bordelense com histórico de problemas psiquiátricos chamado J.B. Rustem, que contou com a colaboração de uma única médium chamada Émilie Collignon, pensando poder solapar a obra kardeciana de uma só vez através de ditados mediúnicos supostamente advindos dos evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas, sob a também suposta coordenação do espírito Moisés. De posse de tais suspeitas comunicações eivadas de erros crassos e ideias absurdas, de forte influência do pensamento católico, Rustem compilou a obra Os Quatro Evangelhos, Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação, que publicou em 1866, a qual foi imediatamente contestada por Allan Kardec. Com a negativa de Kardec em aceitar prontamente o inteiro teor da referida obra, Rustem e seus partidários duramente atacaram o codificador nas páginas suprimidas do prefácio de Os Quatro Evangelhos, de 1920, com ironia e desdém, acusando o codificador de tentar ser o chefe, o mestre de uma igrejinha com seus corrilhos, entregue a lutas liliputianas. Ficava, pois, evidente, conforme muito claramente explica o estudioso no assunto Sérgio Aleixo em sua obra O Primado de Kardec, abre aspas, a patente rivalidade, a exagerada conta em que Rustem e seus discípulos tinham na sua própria escola, supostamente tão superior à de Kardec a ponto de poder substituí-la. Àquela época, o cisma rustenista era confesso. Proclamavam, cismas atualmente, ninguém tem o poder de impedi-los. Fecha aspas. Nos dias de hoje, as ideias rustenistas, apesar da pouca vendagem e penetração de sua suplicitada obra basilar, estão presentes em obras editadas pela FEB, Federação Espírita Brasileira, tais como os best-sellers Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, O Consolador e Voltei, além de outras menos conhecidas, porém não menos perigosas, obras-primas do pensamento neodocetista como Elucidações Evangélicas, Elos Doutrinários, A Vida de Jesus, O Cristo de Deus, entre outras. O conjunto de teses antidoutrinárias defendidas pelo rustanguismo inclui, por exemplo, número 1, a crença que Jesus teria revestido um corpo fluídico e nascido de uma virgem, tornada grávida apenas aparentemente. Número 2, a defesa da metempsicose, isto é, que o espírito possa reencarnar na condição de animal,
mais especificamente como larvas informes e chamadas criptógamos carnudos, uma massa quase inerte de matérias moles e pouco agregadas que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado latente. Os Quatro Evangelhos, volume 1, número 57, página 307 a 313. 3. A antidoutrinária tese de que a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo. Em princípio, é apenas consequente à primeira falta, aquela que deu causa à queda. Os Quatro Evangelhos, volume 1, número 59, páginas 317 e 324. O ramatismo. Não muito diferentemente da estratégia rustenista, o ramatismo trouxe antigas ideias do antigo espiritualismo oriental travestidas de novidades, desta vez explorando a tendência místico-esotérica em lugar das teses do catolicismo romano e de seitas cristãs dos primeiros séculos depois de Cristo, defendidas por Rustem e seus adeptos. Igualmente valendo-se de um único médium, o advogado e contador curitibano Hercílio Mais, de formação teosofista, o espírito ramatiz que, segundo alguns, aparece vestindo um turbante com uma esmeralda e uma túnica ao estilo hindu, defende um certo universalismo eclético, capaz, segundo ele, de enriquecer o corpo doutrinário espírita. Alegando ter fundado santuários iniciáticos no século X, na China, na Índia, teria desencarnado ainda moço. Alega também ter tido posições de destaque na mitológica Atlântida, no Antigo Egito e na Grécia, além de ter convivido com Jesus e Kardec. Com base nessa suposta ligação com o primeiro, ditou o livro O Sublime Peregrino, com o qual intenta descrever detalhes da passagem do Cristo pelo planeta, na tentativa de passar ao leitor autoridade e conhecimento. Seguindo a mesma estratégia de convencimento, dita ainda a obra A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que passa a ser coqueluche nos idos de 1950, justamente quando surgem os primeiros filmes sobre ETs e vida em outros planetas. Seu minucioso relato sobre a vida e a topografia marcianas, no entanto, sofre duro abalo, já que anos depois, sondas não tripuladas chegam ao planeta e descrevem uma paisagem inteiramente diferente daquela constante da referida obra. Embora não se auto-intitule espírita, Ramatiz procura incutir ao leitor a noção de que se encontra acima daquilo que chama de rótulos e convenções humanas, ao mesmo tempo em que seus ditados, estranhamente, se destinam quase que exclusivamente ao leitor espírita. Ousadamente, Ramatiz chega a afirmar que o espiritismo naufragará, caso seus adeptos relutem em aceitar os elevados princípios e ensinos do espiritualismo oriental. Por conta disso, os centros ramatizistas, boa parte ostentando o nome espírita em suas fachadas, veiculam conceitos e práticas estranhas ao espiritismo, embora digam seguir Kardec, além de Jesus e, claro, o próprio Ramatiz, alçado à condição de última palavra em termos de revelação espiritual. Onde está a concordância? Aprendemos em um livro dos médiuns que os espíritos superiores jamais se contradizem. Levando-se em conta tal premissa, logo chegamos à conclusão que, entre Rustem e Ramatiz, pelo menos um deles está errado, já que essas duas escolas defendem princípios completamente divergentes entre si. Ramatiz, inclusive, chega a afirmar que a principal tese rustenista, a do corpo fluídico de Jesus, abre aspas, é ainda um reflexo dos efeitos seculares adstritos aos dogmas, milagres, mitos e tabus copiados da vida de diversos precursores de Jesus. Isso consta lá em O Sublime Peregrino, capítulo 7, A Natureza do Corpo de Jesus. Não obstante, lança sua própria tese de que Jesus fora discípulo dos essênios, tendo aprendido com eles e que, ao mesmo tempo, foi médium do Cristo, entre aspas, uma entidade espiritual arcangélica, fecha aspas, algo que, em momento algum, encontramos em Rustem. Portanto, vemos aí uma batalha ideológica entre espíritos unicamente interessados em fazerem prevalecer suas ideias e opiniões isoladas,
com as quais acabam por provocar a cisânia, a divisão e a desinteligência nas fileiras espíritas, que, teoricamente, deveriam manter-se fiéis, por mera questão de coerência, ao Espiritismo e à codificação espírita, conjunto de obras que passaram pelo crivo da universalidade e concordância, além de terem sido subvisionadas pelo insigne e autêntico missionário Allan Kardec, cujas credenciais todos conhecemos e das quais possuímos inúmeros exemplos positivos e factuais. Conclusão. Muitos indagam como podem os espíritos superiores, ou mesmo Deus, permitirem que certos espíritos encarnados e desencarnados alcancem parcial sucesso em suas empreitadas com as quais enganam a tantos. A resposta também encontramos na codificação, repositório de múltiplos alertas a respeito da ação dos espíritos pseudo-sábios e mistificadores que pululam na atmosfera espiritual terrena. Pergunta, abre aspas, mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Fecha aspas. Resposta dos espíritos. Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, ficais certos disso, e a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Outros tantos também se confundem por encontrarem boas coisas nos ditados desses espíritos. Tal questão é também esclarecida na codificação, pergunta 11. Abre aspas. As comunicações espíritas retículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Fecha aspas. Resposta. Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou significação do que dizem. Todos os que o fazem entre vós são homens superiores? Não. Os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. É bom que ressaltemos que nem sempre tais espíritos estão de má fé. Pergunta 12, abre aspas. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Resposta, não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Foi, no entanto, o espírito Erasto que nos trouxe os alertas mais diretos sobre a ação desta classe de espíritos em 1862, na cidade de Bordeaux, onde residia Rustem, e em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apontando os falsos profetas da erraticidade, ou seja, espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem ser aceitos através de seus médiuns. E para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir, para dar mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros, a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. E conclui o sábio espírito dizendo: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão, da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado,
Pode um grupo ser iludido, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns venham a receber com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, rapidamente condenarão esses ditados mentirosos e astuciosos, que emanam de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 10, 1. E, por fim, perguntamos a todos: onde estão os falsos profetas da erraticidade? Já que tudo quanto é ditado, escrito por via mediúnica, é aceito prontamente pelo movimento espírita como sendo advindo da espiritualidade superior, sem qualquer análise e critério, e logo encaminhadas para a publicação. Por que a aceitação pura e simples de qualquer mensagem, sendo que sabemos que no mundo dos espíritos, tanto os bons quanto os maus podem se comunicar? Ou seguimos o critério kardeciano de análise das mensagens, seguido de um retorno à divulgação e estudo rigoroso e sério das obras da codificação espírita, ou então continuaremos a testemunhar a entrada dos cavalos de Troia através de nossos muros, aproveitando-se da incúria e da ingenuidade de muitos, que mesmo sabendo do perigo iminente, fecham os olhos confiando unicamente naquilo que chamam de providência divina, esquecendo-se das responsabilidades a nós confiadas. Cabe, pois, aos espíritas verdadeiros cuidarem para que o movimento espírita não se desvie pelas sendas do erro e da divisão, tal qual aconteceu com o cristianismo, hoje tornado uma autêntica colcha de retalhos. O Espiritismo é um só, aquele contido nas obras kardecianas, sem enxertias e adulterações, tal qual um todo monolítico e capaz de responder às mais graves questões espirituais por ainda muito, muito tempo.